O nosso bate-papo hoje é com Marcelo Almeida, médico que era vice-presidente do Goiás e com a renúncia brusca de Sérgio Rassi, assume a presidência. Foi uma bomba que caiu nas suas mãos? Eu diria que uma pequena bomba, mas acima de tudo uma grande surpresa. Eu, como vice-presidente, eu já tinha em mente que tudo poderia acontecer no final do ano, onde nós temos lá no Goiás o nosso próximo pleito eleitoral. Então eu tinha isso como programação. E de repente, as intempéries ocorrem, o Sérgio Rassi pediu a renúncia e esse pequeno probleminha caiu no meu colo para resolver. Marcelo, o que eu já ouvi o presidente Sérgio Rassi, o ex-presidente Sérgio Rassi, dizer é que futebol é coisa de malandro. Olha, esse tipo de declaração, ela remonta ao passado, né? Exato, foi num momento de crise muito forte. Exatamente, o Sérgio talvez ele tenha falado isso num momento de uma emoção maior, mas o Sérgio ele deve ter remontado o passado, porque lá atrás, década de 60, década de 70, o futebol de fato ele era tido como um esporte de malandro. Mas o futebol mudou muito, as coisas se profissionalizaram bastante e hoje em dia a gente não pode dizer isso não. O futebol está muito profissional e eu diria que malandragem é muito difícil reinar nessa prática hoje em dia. Mas você admite que o clube passa por uma crise hoje? Diria que sim. O futebol do Goiás, o que acontece, eu tenho dito para todo mundo o seguinte: nós lá que dirigimos o clube, talvez nós não estejamos visualizando o tamanho do Goiás. O Goiás ele atingiu uma proporção talvez muito acima daquilo que a gente imaginava. O Goiás Esporte Clube hoje ele tem uma receita muito grande e por conta disso talvez a gente não tenha tido a dimensão, porque a partir do momento que você tem uma receita grande, você obrigatoriamente tem um corpo administrativo muito grande e você tem problemas também da mesma magnitude. Então, eu acho que o Goiás ele veio ao longo dos anos apresentando esse tipo de crescimento e talvez nós, dirigentes do clube, talvez nós não demos conta do tamanho que é o Goiás Esporte Clube. Não se pode cobrar de você responsabilidade maior nessa crise, porque na verdade você está assumindo agora. Você já tem alguma ideia clara do que é preciso fazer para resolver esse momento ruim que o Goiás vive? Jackson, como eu te falei, eu fui pego de surpresa. Tudo aconteceu talvez um pouco antes do que eu imaginava que ia acontecer. Mas como eu já sabia mais ou menos que dezembro iria chegar e talvez após o pleito eleitoral, talvez eu assumisse a presidência, eu já tinha começado a elaborar alguns projetos. Tá? Afinal, você foi médico do Goiás durante 20 anos, se não me engano, né? Eu comecei no Goiás Esporte Clube em janeiro de 1996 como médico e vivenciei muita coisa ali dentro. Talvez ali dentro do clube eu tenha tido muitos aprendizados exatamente porque eu conheci muitos técnicos, conheci muitos jogadores, muita gente da comissão técnica e a gente tira alguns ensinamentos disso, né? Então eu aprendi bastante e agora eu vou tentar extrair alguma coisa daquilo que eu aprendi para a prática administrativa. Num bate-papo nesse fim de semana com algumas pessoas falando sobre Goiás Esporte Clube, uma psicóloga me disse o seguinte: talvez a crise do Goiás se concentra na falta da gestão de pessoas. O time é bem estruturado administrativamente, é um clube que oferece todas as condições aos jogadores de futebol, mas parece que essa pessoa, ao produzir essa frase, me pareceu correta a visão dela. Falta gestão de futebol no Goiás. Jackson, o problema... E de pessoas, né, logicamente. Sim. O problema do Goiás hoje, eu tenho dito para várias pessoas que ele é multifatorial. Não adianta, às vezes, a gente buscar um único problema. É técnico, é preparador físico, é isso, é aquilo outro. Não. O problema do Goiás hoje ele é multifatorial. Existem várias coisas que ao mesmo tempo culminam nesse problema. Mas dá para elencar, assim, se você fosse ranquear os problemas? Olha só, você falou uma coisa interessante.
o Goiás, não só o Goiás, o futebol como um todo, ele, lógico, tem as suas questões técnicas, mas acima de tudo existe essa questão de gestão de pessoas, sim. O futebol são pessoas, né? Você lida com pessoas, com garotos novos, às vezes garotos que já têm uma condição financeira muito acima da realidade nacional. Você trabalha com pessoas de renome e é difícil você lidar com isso. O futebol tem muita vaidade, né? Mas além dessas questões que nós estamos tratando aqui, me parece também que o Goiás fez muitas contratações equivocadas. Se você não tiver muito critério, você acaba fazendo contratações equivocadas. Principalmente quando você trabalha na pressão, quando você trabalha na base da ansiedade. A busca do resultado, a busca, vamos dizer assim, a busca muito corrida de um resultado, às vezes te faz levar a contratar de forma equivocada. E o Goiás tem feito isso nos últimos anos. Porque o futebol tem mudado muito, Jackson. Se você for voltar no tempo, a gente teve aqui dentro vários ídolos. Nós tivemos Fernandão, nós tivemos Grafite, nós tivemos Dil, nós tivemos Josué, nós tivemos vários atletas de renome nacional. E aí reside talvez uma das razões vamos dizer, desse confronto do clube com a torcida. A torcida se habituou a ver um Goiás disputando posições na elite do futebol brasileiro. Era uma referência, né? O Goiás teve vários jogadores que eram referência nacional. E de repente o time quase numa situação de alto risco de ser rebaixado para a Série C. Sem dúvida nenhuma. O que acontece, na minha opinião, é que nós, no futebol hoje, nós temos uma carência muito grande de líderes, de atletas de ponta. Hoje você contratar um atleta de ponta, você pode ter certeza, você vai ter que dispor de uma cifra muito grande. Os nossos atletas hoje, eles estão migrando para o exterior muito novos. Você hoje não precisa, talvez, fazer muito sucesso durante muito tempo aqui no Brasil para ir para fora. Às vezes os clubes do exterior, eles já vêm aqui na nascente e já buscam nossos atletas, que são os atletas que têm um grande potencial. Talvez isso seria um grande motivo para justificar os líderes e os atletas de ponta, os atletas de referência que estão carentes hoje no futebol nacional. Por que não dizer o Goiás? Para o torcedor esmeraldino, fica assim uma situação de absoluto desconforto vendo Vila Nova quase que ascendendo a Série A do futebol brasileiro e o Goiás correndo risco de rebaixamento. Isso realmente eu tenho certeza que incomoda muito o torcedor esmeraldino, que enxerga na torcida do nosso grande adversário como grande rival. Isso de fato incomoda bastante, mas eu digo que talvez isso seja um motivo até de nos incentivar mais. Porque não tem como você, às vezes, você tem que ter parâmetro, você tem que ter referência. E aqui no Centro-Oeste, aqui em Goiás, por que não dizer aqui em Goiânia, muitas das vezes as nossas referências não têm muita qualidade. Então, a partir do momento que você tem um time adversário que demonstra uma qualidade maior que a sua, você vai buscar, você vai correr atrás. Marcelo, permanecendo na Série B, quanto que o Goiás perde do dinheiro da Rede Globo? Cabe aqui, Jackson, uma pequena explicação. Quando um time está na Série A, ele recebe um percentual distribuído pela Globo, vamos dizer assim, em cima de determinados critérios. A partir do momento que o time de Série A ele é rebaixado para a Série B, ele vai perder 25% daquele valor que ele tinha enquanto na Série A. Se ele continua na Série B, no ano seguinte, ele vai perder mais 25% e assim por diante. De tal forma que se o time não retorna para a Série A, a tendência é que ele vai perdendo esses valores e com toda certeza isso vai poder afetar em contratações, em administração, enfim, afeta em todo o conteúdo do clube. Né? Marcelo Almeida, o Goiás ainda vive sob a sombra de Ailê Pinheiro? Eu sempre digo que o Ailê Pinheiro ele é uma história viva no Goiás. E nós não podemos dar as costas para a história, seja em qualquer circunstância. O seu Ailê, ele é uma história do Goiás, ele está lá há 54 anos e a gente é obrigado a ouvi-lo simplesmente pelo fato de que uma pessoa que conhece o clube igual ele conhece, nós temos que
praticamente todos os dias bater na porta dele e pedir algum tipo de conselho. Ele é um excelente conselheiro. Marcelo Almeida, eu te agradeço pela entrevista e como bom goiano que somos, né? Vamos torcer para que o Goiás recupere, vamos dizer, aquela participação sempre importante nas disputas do certame brasileiro de futebol. Sem dúvida, Jackson. E eu quero dizer para todos os torcedores esmeraldinos que eu, de fato, estou pegando o Goiás como sendo um grande desafio da minha vida. Eu não fujo de desafios e eu sinto de dentro do coração que é praticamente uma obrigação eu fazer o Goiás voltar a um lugar onde ele não deveria ter saído, que é a Série A. Muito obrigado, Marcelo, pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado.